Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Nosso Momento. Hoje eu não estou com meu parceiro, com o Julinho Casares, que está no Canadá aprimorando seu inglês, mas que em breve retorna com muitas novidades e com certeza está nos assistindo. Um beijo, Julinho, boa viagem. E o programa hoje vai falar sobre os jovens, sobre ética, sobre cultura, sobre educação, sobre caridade, relacionamentos. E o nosso convidado de hoje tem uma história de vida, de muita luta, de batalha, de superação e, acima de tudo, de muita ajuda ao próximo. E eu estou muito feliz em receber ele aqui hoje, de ter a oportunidade de conhecê-lo e apresentar a vocês que nos acompanham o João Pedro Canda, angolano de Huila, psicólogo, escritor, agente literário, conferencista, promotor dos direitos humanos e cidadania, coordenador de programas e projetos sociais de combate e prevenção à criminalidade juvenil, às drogas, à violência e ao HIV-Sida. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu estou muito feliz de te receber, viu? Muito obrigado, Mariana. Imagina. É um prazer enorme poder partilhar minha experiência e meu trabalho nesse programa fantástico. Obrigada. Eu que estou honrada, você tem muitos trabalhos bacanas, né? A gente vai falar um pouquinho hoje. Você fundou, né, em 2002, a organização filantrópica União dos Jovens de Malange. É Malange que fala, tá certo? Malange, está certo. Malange. Para a sociedade e desenvolvimento, para ajudar jovens carentes. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Na verdade, foi o começar da minha experiência de vida. No momento em que o país apresentava muitas dificuldades para a formação do ensino médio, eu fui enviado pelo meu pai, fui enviado porque foi contra a minha vontade, né? Para fazer a formação. E cheguei nessa mesma província que que estava numa situação muito complicada porque saía de uma fase de guerra. Vou abrir aqui um parênteses para explicar para o telespectador, né? Angola foi por muito tempo mais 3 décadas. Umas 3 décadas, né? Uma colônia é recente, portuguesa, foi né? Portuguesa, sim. Angola só teve a independência em 75, nenhum país novo. E aí teve outra guerra civil. Depois houve a guerra civil, que se arrastou até 2002. Então, somos um país novo que está a renascer, né, para a vida, mas com bons indicativos até agora. Angola já suspira e transpira uma vida saudável. E justamente ligado à questão da organização, ela foi fundada na fase de transição, na fase de final, aí em 2002, 2003. E o objetivo era mesmo esse, de poder ajudar as pessoas, jovens, crianças, carentes, e conseguimos reunir mais de 200 jovens, 200 voluntários em prol das causas sociais. E foi uma escola para mim, porque é lá onde eu aprendi a valorizar a vida, a valorizar o próximo, a valorizar a solidariedade. No fundo foi uma escola para mim. Com certeza. Essa organização teve destaque na província e no país, não é isso? Teve. Contou com o auxílio de organizações como a Unicef, como a Cruz Vermelha, não é isso? Na verdade. Médicos Sem Fronteira. É verdade, Mariana, porque a situação era de emergência. Sim. Era um estado de alerta e era necessário que tivéssemos apoio de organizações dessa natureza. A Unicef se juntou às nossas causas, a Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteira, algumas organizações nacionais também participaram, falo do caso da ADRA e muitas outras, e isso foi uma experiência incrível, porque as nossas ações tiveram impacto não só em Malange, mas em Angola e até em alguns países. Com certeza. E seu pai é pastor, não é? Missionário. Como que isso influenciou para você
no seu trabalho hoje? Teve uma influência, né? Lógico. Com certeza, porque eu creio que a primeira influência foi a educação. Eu cresci num lar religioso, como é óbvio, né? E a educação que o meu pai me passou é uma educação de amor ao próximo, de valorizar o seu próximo, de ajudar. E sempre foi assim, no meio ambiente familiar e no convívio do dia a dia. Quando eu me mudei para esta província, eu já sabia, para poder estudar, eu já sabia que eu estava a começar uma nova fase da minha vida e que eu tinha que considerar o meu ambiente, as pessoas à minha volta, como família. Não só as pessoas que viviam comigo, né? Não só os familiares, né? Pai, mãe, mas também irmão, quando mas a gente... todos. Exato, mas quando você vai à rua, você deve considerar a primeira pessoa que está na sua frente como um familiar. Porque até há situações em que você precisa da ajuda daquela pessoa. Ah, com certeza. Então, você deve considerar aquela pessoa, deve valorizar. E quando se coloca a questão necessidade social, necessidade de saúde, de alimentação, de carência, por aí fora, ali é que a gente tem a maior responsabilidade de participar. E houve a necessidade, então, de dar o meu contributo, de apoiar, e foi bom. Você é de uma família de classe média. É exato, de classe média. Né? Então você quis contribuir com pessoas que não são tão favorecidas, né? Porque a gente sabe que é muito difícil a educação, não é verdade? E aí você foi lá fazer esse trabalho, né? de orientação, de levar cultura também. Também, exato. E também tem um trabalho seu que eu achei muito interessante, João, que você fez parte da Comissão Nacional, coordenando alguns projetos, inclusive em 2005, quando Angola teve aquele surto de cólera. Ah, exato. Me fala um pouco sobre esse seu trabalho nesse momento tão crítico, porque... Na verdade, essas questões, esses surtos que surgem, normalmente são consequências mesmo da guerra. A guerra só vem para destruir, e isso é um exemplo prático, né? A guerra chega, mata, né? Derrama sangue, mas depois tem outras consequências colaterais, que é a questão da saúde, a questão da higiene. Sim. E tudo mais. E depois dessa fase, houve uma outra fase complicada, e principalmente em Malães também, que é a epidemia da cólera. Uhum. Ali fomos mobilizados novamente, de forma voluntária, a contribuir nos esforços do governo. Tudo bem que a maior responsabilidade era do governo, sim, mas todos têm a responsabilidade de participar. E nós não fugimos dessa regra. Daí eu pessoalmente procurei, na altura era o Dr. Chaga, o diretor provincial da saúde, procurei e disse assim, olha, eu quero participar no combate à epidemia. Fui nomeado como coordenador da comissão de mobilização, e eu era o mais jovem na comissão, e eu lembro-me que na comissão só tinha pessoas que ocupavam cargos importantes, governadores, generais, comandantes, e eu era praticamente o menininho ali, era um peixe no meio dos tubarões, entendeu? Mas eu não estava nem preocupado com isso. A minha preocupação era ajudar. E fui para lá e eu lembro que na primeira reunião da comissão, eu todo menininho lá, e as pessoas olhavam, o que esse rapaz vai fazer aqui? Quantos anos você tinha aproximadamente? Na altura, e hoje você tem, pode falar a sua idade? Posso, 29, eu já estou com 30 já. Quase 30 já? 30 já, na altura ainda era jovem ainda. Eu creio que tinha 20 alguma coisa. 20 alguma coisa. Então, foi tão interessante porque eu fui trabalhando e todos os dias eu tinha que apresentar um relatório, mobilizar jovens. Foi um sucesso, até porque o nosso trabalho foi reconhecido pela 8ª Comissão da Assembleia Nacional
por deputados. Então foi fantástico essa experiência, né? Fantástico porque crescemos, né? Mas foi triste porque também esse surto trouxe muitas mortes, né? Então, hoje, quais são os principais problemas que Angola sofre? São vários ainda, né? Porque, sim, como eu tenho dito, somos um país que está a renascer, sim, mas são vários, desde o acesso à saúde, mortalidade infantil, a mortalidade infantil, que ainda os números ainda são elevadíssimos, a questão da higiene também, higiene social também sim, é uma preocupação. No entanto, são vários. O desemprego também apresenta ainda níveis bastante altos, mas deixa-me dizer aqui que a Angola de ontem e a de hoje já há uma diferença melhorou muito, sim. E que melhorias, por acaso. E um trabalho como o seu faz muita diferença, não é? Fala um pouquinho. Com certeza, porque a responsabilidade do desenvolvimento, do progresso de uma determinada sociedade, ela exige a participação de todos, desde os políticos até as organizações, professores, todos nós temos responsabilidades acrescidas. E uma forma de o cidadão, das famílias participarem é através das organizações, de instituições organizadas, filantrópicas. E o meu trabalho tem sido isso aí. Mas deixa-me dizer que o país, após a fase da paz, foi caminhando com as próprias pernas e as organizações foram encerrando vários projetos, porque foram percebendo de que o país agora pode caminhar. Então é uma nova fase, inclusive para aquelas pessoas que durante muito tempo se dedicaram nas organizações da sociedade civil. E fomos nos perguntando, eu pessoalmente me perguntava, e agora, sem organizações, com poucas organizações, sem financiamentos, como vamos continuar a trabalhar em projetos sociais? Daí é que tínhamos que acompanhar o contexto. Eu pessoalmente me dediquei na literatura, na escrita, pensei, bem, eu sempre gostei de escrever, por que não escrever as minhas experiências e fazer uma formação que, associada às minhas experiências, possa contribuir numa promoção do conhecimento, da reflexão, da cultura, da literatura. Que foi o seu primeiro livro. Que foi o meu primeiro livro, que culminou então com a publicação do Ética do Jovem e a Preparação para a Vida. Ética do Jovem e a Preparação para a Vida, isso mesmo. Vamos colocar a produção, por favor, a foto, tem a foto da capa do livro, do João Pedro. E é interessante esse tema, né? Porque hoje, pensando no jovem, realmente precisa ter ética, precisa ter uma consolidação, uma base familiar, uma estrutura que vem de cultura, de crenças, de valores, não é? Hoje mesmo, eu não sei que dia que vai ao ar esse nosso bate-papo, mas hoje saiu uma notícia no canal R7, né, do site da Rede Record, que um senhor, se eu não me engano, no Japão, sofreu um ataque cardíaco, veja bem, após discutir com uma jovem no ônibus. Ele queria sentar-se, né, o seu direito de idoso, e parece que ela não cedeu, ele passou mal e veio a falecer. Então, quer dizer, vem muito a calhar essa proposta do seu livro, né, de agregar realmente valores a essa juventude, a humanidade, não é? Como você vê uma circunstância assim, João? O que você pensa sobre isso? Sabe, esta situação que acabou de levantar agora é a prova do contexto dos problemas que vivemos nos dias de hoje. Há muitos outros casos. Sim. E eu, pessoalmente, quando entro para o Facebook, para publicar os meus trabalhos, para conversar com os meus leitores, porque eu gosto de estar perto dos meus leitores, acabo por ver cada publicação que
de cortar a respiração, entendeu? Você diz no sentido de serem agressivas? Agressivo, aquilo é falta de amor. Falta de amor ao próximo, a si mesmo. Exatamente, falta de respeito, falta de sensibilidade. A prova de que nós, seres humanos, nos tornamos em máquinas. Essa é a verdade. Nos tornamos em máquinas. Outro dia, inclusive, eu estava a ver um vídeo, que até foi um caso recente no meu país, que uma senhora que vivia no quarto andar foi para a varanda para se jogar. E é incrível como a senhora, até se jogar, ela levou cerca de 6, 7 minutos. Sim, até ganhar coragem para fazer aquilo. E esse tempo tinha pessoas debaixo do prédio filmando. Nossa Senhora! Eu fiquei me perguntando. Ficaram filmando ao invés de... Até ela se jogar. Meu Deus do céu. Ficaram filmando em vez de... E ajudar a senhora, dava tempo de subir, conversar e tentar ajudar a senhora a não fazer aquilo. Eles filmaram ao invés de ajudá-la. Até ela se jogar. Se jogou, o tal pessoa que ia filmando, saiu do carro, ainda ela foi filmar a pessoa lá no chão, porque ela até havia... ela acabou caindo por cima de um carro. Faleceu. Ainda estava viva. Ainda estava viva. Quer dizer, eu fiquei apavorado com isso. Nossa, eu não consigo nem... Você me contando, eu estou e muitas outras... tendo a emoção e as lágrimas. A juventude agora, principalmente os jovens, estão a publicar muitos vídeos de luta. As pessoas têm tempo para filmar aquela cena, sabe? Tem tempo para publicar, mas por que não tem tempo para intervir? Pois é. Para onde caminha essa humanidade? Então, nós estamos a levar uma vida sem ética e despreparados. Nós não estamos a preparar as pessoas para a vida. E isso é um problema promovido, quer para a família, quer pelos políticos. Todos nós temos responsabilidades na situação triste e vergonhosa que o mundo está a caminhar. E eu acho que é hora de a gente começar a refletir. A família precisa refletir no seu papel. A família conversávamos ali há pouco, que muitas famílias hoje querem ter filhos doutores, médicos, filhos com a capacidade do Neymar. Enfim, queremos todos ter filhos bem-sucedidos profissionalmente. Mas a pergunta que eu tenho colocado é: estamos a formar os nossos filhos? Estamos a educar os nossos filhos, estamos a dotá-los de cultura para serem felizes, para amarem a sociedade, para amar o seu próximo, para praticarem, terem gosto de praticar o bem, promover o amor. Não estamos. Alguma coisa está errada. Com certeza. Os políticos fazem muita confusão. Hoje em dia já não se sabe quem é religioso, quem é político. É a mesma coisa. Então, estamos a ter problemas de conceito. O anormal passou a ser normal. O normal passou a ser anormal. Portanto, é preocupante. É preciso que a gente comece a refletir. E as minhas obras têm sido nesse sentido, né? Têm sido no sentido de promover uma reflexão, a introspecção. As pessoas têm que aprender a olhar para as outras pessoas e conseguir ver o seu reflexo. Exatamente. Entendeu? Nós temos que olhar para as outras pessoas como se estivéssemos a olhar para um espelho. É disso que a sociedade precisa. É disso que a nossa juventude precisa. É verdade, é verdade. E pensar que somos todos um só, não é verdade? O próprio oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, né? Começa Pai Nosso. Pai Nosso. Então, quer dizer, se a gente ora o Pai Nosso, porque as pessoas rezam sem parar para pensar nos significados, né? É algo que vai no automático. Mas Pai Nosso, Ele é meu Pai, é seu Pai. Exatamente. Então, se eu rezo o Pai Nosso, somos todos irmãos, e o caso não é verdade? Exato, Se e o somos caso dessa todos idosa irmãos... que acabou por morrer. Nossa, é muito... Custava alguma coisa muito ela muito ter triste. pensando assim, não, idosa ela é,
idosa, amanhã eu serei. Amanhã eu serei, exatamente. Se tiver sorte, não é? Se eu tiver Podia ser sorte. avô dela. Exatamente. Por que não? Por que não tratarmos a mãe dos outros como a nossa própria mãe? Porque nessa altura, a minha mãe também está na rua. Exatamente. Então, custa alguma coisa? Perde-se alguma coisa? Tu deixas de ser quem tu és se tu respeitares a mãe do outro? Pois é. Não, não custa. Você não precisa pagar nada para tratar as pessoas bem. Exatamente. É grátis É a grátis. solidariedade. E é cientificamente comprovado que faz bem fazer o bem. Faz não é bem, verdade? exatamente. Os neurotransmissores, não é verdade? É, Faz muito bem caramba, fazer o bem. Quando a gente pratica um gesto de bondade, de solidariedade, nossa, só aquele muito obrigado, você olhar para o sorriso daquela pessoa, transforma o seu dia. É verdade. Só não transforma o dia de quem já não presta, de quem já não, para quem não valoriza esse tipo de significado. Mas um sorriso de alguém que você acabou de ajudar transforma o seu dia. Ah, com certeza. E É o uma energia meu, muito então, me torna mais rico ainda. Não é verdade? É verdade. E tudo isso você fala nesse livro. Falo no né, que livro nós, Ética nós do passamos Jovem. a imagem, passou produção, a imagem do livro. É, o João, Ética do Jovem. Ética dos É um Jovens. livro... Tem o CD. Ah, tá. Esse livro, Ética do Jovem, Preparação para a Vida, ele faz várias abordagens, desde a preparação do jovem para a vida, a reorganização da estrutura familiar, o dilema do aborto, que também é uma polêmica a nível do mundo. O dilema do aborto. O dilema do aborto. Aí existe um grupo que defende que é preciso legislar o aborto, que o aborto seja um direito. Há um outro grupo que, na maior parte, composto por pessoas religiosas que defendem que não. Eu não defenderia nenhum nem outro grupo. O que você defenderia? A vida. É. A essência da vida. Da vida, isso. Então... E uma orientação de prevenção, talvez? Eu também não, eu não sou, vou falar minha opinião pessoal, eu não sou a favor do aborto, eu sou a favor da vida, em primeiro lugar, mas eu sou a favor de que se orientem, né, de levar mais educação no sentido da preservação, do uso de pílulas anticoncepcionais, camisinha, lógico, pílulas anticoncepcionais com prescrição médica, né, mas o uso da camisinha até para prevenir outras doenças mais graves, né, mas eu acho, doenças, enfim. Eu até... Você acredita na prevenção? Eu acredito mais na planificação, no planejamento. Planejamento familiar. Certo. Exatamente. Isso. Porque essa questão do uso do preservativo, isso acaba por ajudar. Sim. Acaba por ajudar a reduzir esse tipo de situações. Mas, por outro lado, não resolve. E o que a gente deve procurar aqui é uma estratégia que resolva estes problemas e contribua na redução dos números elevados de aborto, inclusive até de mortes também, né? Sim, porque abortos é um risco. mal resolvidos, né? É um risco muito daí alto. Morte. Eu acho que as pessoas têm que começar a refletir na forma como constroem a sua vida, na forma como constroem os seus relacionamentos. Os filhos resultados de relacionamentos ocasionais não é a mesma coisa que um filho que é resultado, por exemplo, de um relacionamento planejado, de um relacionamento saudável. Entendeu? Não é a mesma coisa. Acaba por se atrapalhar muita coisa. Cria-se aquilo que no Brasil eu gosto de ouvir, que é um termo muito bom de se pronunciar, mas que é triste, né? Bagunça. Bagunça. Filhos resultantes de relacionamentos ocasionais cria bagunça na nossa vida. E dá nisso também. E muitos, para tentar evitar essa bagunça, partem para essa decisão que é o aborto. Portanto, o aborto ela traz várias consequências, tanto de quem o pratica, né? Com certeza. Tanto da própria criança que lá está, né?
da saúde, da vida familiar. Então, não sou a favor do aborto em nenhum. Eu respeito a posição de cada um, mas o aborto, na sua essência, é negativo, é mau, é negativa, perdão, é mau o aborto. Em nada contribui. Vamos reestruturar as nossas formas de começar um relacionamento, a nossa forma de fazer escolhas. Portanto, este livro traz várias ideias, várias reflexões em torno destas e outras questões, e que também resultou na construção do projeto Filosofia de Vida, que é o CD, né? Que é o CD, exatamente, de autoajuda. A gente tem a imagem também, por favor, para colocar do CD dele. Uhum. E esse CD é um CD de autoajuda, não é isso? Se puder falar só um pouquinho. É um CD com a finalidade de educar, promover a cultura, vai contribuir com certeza numa gestão mais eficaz das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. No fundo é um CD que as pessoas precisam ouvir, que as pessoas vão conseguir se rever nele. É um CD de mensagens poéticas, reflexivas, associada a uma boa música. E é um CD que as pessoas podem ouvir no trânsito, em casa, à noite. Crianças, jovens, adolescentes podem ouvir o CD Filosofia de Vida, que é uma abordagem sobre vários aspectos, como as pessoas devem encarar os outros, a vida, um CD motivacional. As pessoas precisam de motivação. Vivemos dias difíceis, de muito estresse, problema na família, no lar, problema em tudo quanto é canto. Basta você, às vezes nem precisa sair de casa, só em casa já tem problema. Tem. Quando vai à rua, encontra outros mais problemas. Ainda, né? Trânsito, pessoas não... Exatamente. As pessoas precisam de uma voz amiga. É verdade. E o projeto Filosofia de Vida é uma voz amiga. Nossa, é muito interessante até a proposta de se ouvir, né, palavras de apoio, né, de motivação, né, porque às vezes a pessoa está tão para baixo que não consegue folhear um livro, fica difícil. Realmente. Né? E tem também outro livro seu, que eu estou aqui com ele, né, que é A Controvérsia do Namoro. Namoro, sentimento ou necessidade, né, que eu achei muito interessante também, que vai falar disso tudo também, sabe, eu fico às vezes refletindo, a sociedade está cheia de problemas, muitos problemas. Acontece que o normal passou a ser anormal, ou seja, o anormal passou a ser normal. As pessoas fazem e depois no final dizem, é normal. Há um termo que se usa muito aqui, que eu não concordo, que é o termo ficar. Ficar. Vamos ficar? É normal. Então, dentre muitos outros, né? Sim. Então, o namoro parece um termo que mencionado nos dê a sensação de diversão, de brincadeira, e as pessoas pronunciam ela como se fosse algo simples, mas o namoro é coisa séria. É coisa séria. Até porque é a etapa mais importante de qualquer relacionamento. É a base do relacionamento. Porque é a partir daí que se resolve um possível casamento ou não é? Exatamente. E este livro, ele faz uma abordagem sobre a essência do namoro. Qual é a essência do namoro? Quais são as fases do namoro? Muitos relacionamentos lá na frente acabam por fracassar porque a base foi descartável. E a base é amizade e namoro. E o namoro, ela estende-se a vida toda. Veja só a importância do namoro. Ela tem várias fases. E durante essas fases, estas fases do próprio namoro, é o noivado, o casamento, a amizade. Todas estas são uma fase dentro do próprio namoro. Por que muitos casamentos fracassam? Porque se deixa de namorar. Deixa de namorar. É verdade. É verdade. Muitos casamentos associados a outros fatores, né? Sim. E se formos reparar,
na própria constituição da palavra namoro, lá no meio tem uma coisa engraçada, que é o amor. Amor. O namoro é a fase que deve-se julgar a semente do amor. É a fase que as pessoas devem procurar construir o amor. Entendeu? Para depois essa fase consolidar e fazer com que as outras fases sejam sólidas. Por isso é que o padre, quando os casados chegam no altar, normalmente perguntam, eu não sou lá muito, deixa eu ver se eu entendo, eles primam por uma cerimônia de amor, ou seja, tu para dizer sim, aceito casar consigo, eu devo amar o meu parceiro. Sim. Agora eu pergunto, quando é que vai começar a amar? Depois do casamento? Não, é no namoro. Para quando se chegar até aquela fase que começa a segunda fase, que marca, o casamento marca a segunda fase do namoro. A postura é diferente, a forma de namorar é diferente, a responsabilidade é outra, mas marca a segunda fase do namoro. Mas naquela fase é preciso que haja amor, porque o casamento, só pode existir casamento se houver amor. É verdade. E quando é que vai se constituir esse amor? É durante a fase do namoro, a fase que vem depois da fase da amizade. É verdade. E é muito interessante você falar tudo isso, porque hoje os relacionamentos eles estão tão descartáveis, na verdade, e é interessante, eu conheço até pessoas que têm medo de se relacionar e de repente vão ficando, como você falou, e aí nessa acaba que não se... Envelhece e fica. Envelhece e fica sozinho, exatamente. Envelhece e fica sozinho por medo, enfim, e não constrói algo verdadeiro, não é? E hoje em dia é tão importante você ter uma família, ter esses valores todos que nós estamos falando aqui, né? Porque dessa maneira você vai ter amor próprio fortalecido, sua autoestima vai estar fortalecida, porque tudo isso vem da base, né, da família. E para construir uma família você tem que namorar, casar, ter filhos, e assim que a vida anda para frente, não é verdade? É verdade. E é muito, muito, muito triste depois você visitar alguém que já tem uma certa idade, que está num asilo e é sozinho, não tem nada nem ninguém. É muito triste, realmente. Realmente. E então essa questão do namoro, ela é tão importante porque é o começar da constituição familiar. É verdade, entendeu? é o começo. E famílias bem constituídas vão gerar filhos saudáveis. Exatamente, em todos os sentidos, Exato. Não é? Então, olha só para a pirâmide. Namoro, família, filhos. Temos que reorganizar a base. Temos que nos organizar de formas a que evitemos muitos dos problemas lá na frente. E este livro é uma contribuição ao relacionamento. Olha, parabéns, viu? Muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu fiquei muito feliz de conversar com você, de te conhecer, de ter essa oportunidade de se apresentar para o nosso público, né? E falar questões tão atuais, tão necessárias, né, no nosso dia a dia. Infelizmente o programa vai ficando por aqui, o tempo realmente é curto, mas muito obrigada, viu, João Pedro? Obrigado eu pelo convite. Muitas felicidades na sua história, na sua vida. Parabéns pelo seu trabalho. E eu preciso agradecer algumas pessoas. Eu preciso agradecer uns presentes que eu ganhei. Se a câmera puder pegar, por favor. Ganhei um anjo lindo aqui da Dona Áurea. Ganhei alguns presentinhos. Um coraçãozinho. Enfim, muito obrigada à Dona Áurea, ao Fernando, ao Michael, à Priscila, à Dona Dalva e à Ana pelos presentes. Gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigada. Até semana que vem. Tá tendo sorteio, viu? Curta a nossa página no Facebook, que é Programa Nosso Momento. Acesse o nosso site www.oprogramaноssomomento.blogspot.com.br e participe. Tchau, até semana que vem.